Olá! O nosso trabalho é sobre as emissões atmosféricas pela extração e beneficiamento do carvão mineral. O nosso grupo é composto por Júlia Leme, Pedro Roecker e Silvio João. Bom, o objetivo do nosso trabalho, primeiramente, era escolher uma fonte de emissão, descrever os poluentes emitidos por ela, verificar os limites para cada poluente na legislação, estimar o valor das emissões pelo método da P42 e, por fim, descrever os impactos na saúde e no ambiente devido às emissões. Nós escolhemos os processos de extração e beneficiamento do carvão mineral devido à sua grande importância econômica no mundo e também à sua alta agressividade ao meio ambiente e à saúde. A região sul do Brasil concentra 99% das reservas de carvão do país, sendo que Santa Catarina é o segundo maior produtor do Brasil. Por isso, a gente escolheu uma mineradora localizada no interior de Santa Catarina, cuja capacidade chega a 100 mil toneladas de carvão bruto ao mês. Bom, o sistema de mineração é subterrâneo, com câmaras e pilares, como se fossem as galerias da imagem, sustentadas por colunas maciças de minerais que não foram extraídos. A imagem mostra um esquema simplificado do processo de extração do carvão, que ocorre mecanicamente. Após a extração, o carvão passa pelo britador para diminuir de tamanho. Por meio da esteira, o carvão bruto é transportado para a superfície. Como é um local fechado, mesmo com a ventilação, a concentração dos poluentes é muito alta, principalmente de gases como o metano ou o dióxido de enxofre, devido à presença da perita. Por isso, todos os trabalhadores que estão no subsolo usam máscaras faciais motorizadas para filtrar o oxigênio. Nessa etapa, há também um monitoramento da qualidade do ar e principalmente da concentração de metano, já que podem aparecer bolsões de metano nas camadas e causar a explosão da mina. Ao chegar à superfície, o carvão é transportado para um depósito para seguir ao processo de beneficiamento. O beneficiamento do carvão tem por objetivo reduzir a matéria inorgânica presente nele, de forma que aumente seu rendimento energético. Sistemas de gigagem e ciclone são responsáveis pela separação dos materiais presentes no carvão, principalmente a pirita. Também há o processo de desaguamento para diminuir a quantidade de água presente, além da moagem e secagem no carvão. Esses processos são responsáveis pela emissão de diversos poluentes, que eu vou explicar agora. O material particulado é emitido em diversas etapas do processo, mas principalmente na extração. Entretanto, como é subterrânea, não há tanta dispersão. As pilhas de rejeitos e estoques que ficam expostas ao clima, gerando um desgaste e intemperismo do material. E há também o processo de moagem, onde o carvão é moído a diferentes granulometrias. O transporte também pode gerar certa turbulência no material, onde as partículas se desprendem e são dispersadas. O gás metano é talvez um dos poluentes mais perigosos na mineração. O gás fica preso nas camadas subterrâneas, que conforme são escavadas vão liberando para a atmosfera. O processo de secagem também pode ser responsável pela liberação de moléculas de metano que estavam presas ao carvão. O carvão no Brasil é rico em pirita, um mineral que tem enxofre em sua composição. Quando é escavado e entra em contato com o oxigênio, o enxofre pode oxidar, formando o dióxido de enxofre. O processo de secagem térmica também pode provocar a oxidação das partículas, gerando também óxidos de nitrogênio. As pilhas de rejeito, que são concentradas em piritas, também podem sofrer oxidação e liberar o dióxido de enxofre. Na imagem, as partes mais brancas e brilhantes são a pirita presente na amostra de carvão. Por fim, há a liberação do dióxido de carbono, que é o resultado da combustão completa do carbono, e o monóxido de carbono, resultado da combustão incompleta do carbono. O carbono está presente em todo o processo e durante a extração, a secagem térmica principalmente e a pilha de estocagem e rejeitos pode sofrer uma combustão espontânea, liberando os gases. Além disso, também tem os gases liberados pelo funcionamento das máquinas durante os processos de mineração e beneficiamento. As resoluções número 382 e 436 do CONAMA estabelecem os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas instaladas no Brasil. Porém, ela não abrange o processo de extração e beneficiamento do carvão. Assim, utilizaremos o título 40 da legislação americana, onde há diferentes padrões para sistemas construídos a partir de 28 de abril de 2008.
Para o secador térmico de carvão, são estabelecidos padrões de opacidade, emissão de material particulado, SO2 e a composição de NOx e CO. O operador ou dono dos secadores térmicos construídos anterior a 2008 ou modificados após essa data não devem emitir mais do que 0,070 gramas por metro cúbico padrão seco e não devem ter mais de 20% no teste de opacidade. Os secadores térmicos construídos após essa data, os limites de material particulado emitido são de 0,023 gramas por metro cúbico padrão seco e a opacidade máxima de 10%. Para secadores térmicos construídos anteriormente a 2009, os limites de um gás com NOx e CO na sua composição devem ser menor de que 280 nanogramas por joule, enquanto para secadores construídos após esta data, o limite passa para 430. Além disso, não deve-se emitir nenhum gás que contenha SO2 em excesso de 85 nanogramas por joule. Equipamentos pneumáticos de limpeza de carvão, construídos ou modificados anteriormente a 2008, não devem emitir material particulado em excesso de 0,040 gramas por metro cúbico padrão seco e devem alcançar uma opacidade máxima de 10%. Para o mesmo equipamento construído após essa data, o limite de material particulado passa a 0,023 gramas por metro cúbico padrão seco e opacidade máxima de 5%. Os demais sistemas de processamento, transporte, armazenamento, transferência, carregamento e pilhas de carvão construídos anterior a 2008 devem ter um limite de opacidade de 20%, e após essa data o limite passa a 10%, além da emissão limite de material particulado de 0,023 gramas por metro cúbico padrão seco. Além disso, outros cuidados devem ser tomados quanto à emissão fugitiva de pó de carvão nas pilhas de armazenamento aberto, tomando medidas como a pulverização da água, uso de agentes de supressão de pó químico, uso de barreiras de vento e compactação ou uso de cobertura vegetal. Materiais particulados menores do que 1 micrômetro são capazes de entrar no trato respiratório, sendo destes, os menores de 3 micrômetros atingem os brônquios, e os menores de 1 micrômetro chegam aos alvéolos pulmonares, provocando infecções e até o câncer. Com relação à saúde dos trabalhadores, o principal problema é a pneumoconiose, que são doenças causadas pela inalação de material particulado acima da capacidade de depuração do sistema imunológico. Os gases sulfurosos emitidos, além de participar do fenômeno das chuvas ácidas, podem atacar as camadas sensíveis das células epiteliais expostas. O gás metano gerado, além de contribuir para o efeito estufa, pode causar explosões durante a mineração. No corpo humano, pode causar parada cardíaca, asfixia, inconsciência e danos ao sistema nervoso central. O dióxido de carbono emitido contribui para o efeito estufa, sendo o monóxido de carbono ainda mais tóxico, reduzindo a oxigenação e levando à morte. Devido às condições climáticas, os metais pesados podem se desprender em finas partículas e serem carregados ao meio. Seu efeito depende da quantidade e do tempo de exposição de cada indivíduo, mas pode afetar o sistema respiratório, cardiovascular, imunológico, reprodutivo, gastrointestinal e nervoso. As emissões foram calculadas utilizando a equação, onde a emissão de poluentes é o resultado da multiplicação entre a produção de carvão mineral e o fator de emissão. O resultado é obtido em quilogramas de poluente por mês. Os fatores de emissão do processo de mineração e pós-mineração foram retirados do relatório de referência do SNIEC, Sindicato Nacional das Indústrias de Carvão Mineral. E os fatores de emissão do beneficiamento, mais especificamente nos secadores térmicos, foram retirados da AP42 da USEPA. Os resultados obtidos foram bastante expressivos, principalmente os de emissão de metano na mineração, 522,6 toneladas por mês, o de material particulado nos secadores térmicos, que foi de 7,7 toneladas por mês, e a emissão de CO2 nos secadores, que foi de 1,36 mil toneladas por mês. Apesar dos valores expressivos, não é possível comparar com os padrões estabelecidos, pois os valores obtidos estão em unidades diferentes das estabelecidas na norma americana. E não é possível fazer a realização da conversão dessas unidades, pois os valores da vazão de ar na saída e a quantidade de joules consumidos nos secadores não foram encontrados.
E, com este trabalho, podemos afirmar que a falta de regulamentação na norma brasileira e a dificuldade de acesso a alguns dados produtivos dificultaram bastante a estimativa dos resultados. O fato da norma brasileira não regulamentar as emissões é mais alarmante, pois a própria norma classifica a indústria de carvão como sendo de alto potencial poluidor, ou seja, reconhece os riscos, mas mesmo assim é ausente na sua regulamentação. Por isso, é de suma importância a realização de estudos para a caracterização das emissões, para a construção de um ambiente mais saudável para os empresários, trabalhadores, moradores e o meio ambiente. Obrigado pela atenção.